Olá, bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Aqui é Sabrina Trombin. Nós estamos aqui nessa jornada todos os dias ao vivo, mergulhando no conhecimento da palavra de Deus. Então entre, fique à vontade, pegue a sua Bíblia aí, pegue uma caneta, pegue um marca-texto, alguma coisa aí para anotar aquilo que Deus vai falar ao seu coração, porque Ele vai. Ele sempre vem com respostas, com ensino, com direção, porque a palavra de Deus, ela é um manual da nossa vida. Esse aqui é o manual de como vivermos de forma a glorificar a Deus e como desfrutarmos das bênçãos que já estão disponíveis para nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, leia, ame. O meu intuito aqui é levar você a amar este livro, a amar esta palavra. Amém? E se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, essa é uma live gravada que acontece diariamente, como eu já falei, ao vivo no meu Instagram, e assim que possível eu subo ela para o YouTube. Então eu quero pedir por gentileza que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, que você curta e comente nesse vídeo, que você encaminhe para alguém, para que você me ajude a divulgar a palavra de Deus, a pregar o evangelho aos quatro cantos da terra. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais um dia, Senhor. Louvado é o teu nome, tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus, Senhor Deus, que conhece intimamente cada um de nós, que nos sonda. Um Senhor que sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos, quando nos deitamos, que nos viu lá no ventre da nossa mãe, quando nós éramos ainda uma substância informe. O Senhor nos gerou, o Senhor sonhou conosco, nós estamos aqui não por vontade humana, mas porque o Senhor desejou que nós estivéssemos aqui. Ah, Senhor, e por isso nós estamos aqui, querendo ouvir mais de Ti, querendo conhecer mais aquele que nos formou, aquele que nos desejou. Nós queremos ter relação íntima contigo, nós queremos ter um relacionamento íntimo contigo, de conhecer o Teu coração, de conhecer os desejos do Teu coração, Senhor, por meio da Tua palavra, conhecer a Tua verdade. Em nome de Jesus eu oro, para que o Teu Espírito Santo venha e ministre intimamente no nosso coração, para que nós venhamos estar sensíveis, que venha sobre nós revelação e sabedoria, entendimento e discernimento nessa manhã. Em nome de Jesus eu oro pela minha vida e pela vida de cada pessoa que aqui está ou que vai ouvir essa palavra depois. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Que bom ver vocês aqui. Nós vamos hoje terminar o livro de 1 Reis. Vou colocar aqui, 1 Reis. Primeira Reis é 20. Hoje nós vamos para 1 Reis 20. Vamos terminar. Vamos 20, 21 e 22. Amém? Vamos lá, meu povo. Ontem a gente viu, eu falei um pouquinho sobre Elias, né? Elias, esse profeta sensacional que aparece assim, do nada, né? E que vai marcar a história dos profetas, né? Aqui na Nova Aliança vai fazer referência a... Não vai dizer assim, o Antigo Mandamento, o Antigo Testamento, né? A gente é que fala assim hoje, né? Depois que a Bíblia foi escrita. Mas eles falavam da lei e os profetas. E a lei era quem? A lei era Moisés e os profetas era Elias, era a partir de Elias. E a gente viu também a humanidade de Elias, né? A gente viu Elias querendo desistir de viver, a gente viu Deus cuidando dele, a gente viu aqui um ensino sobre descanso, né? Muito importante. A gente viu também aqui que Deus dá uma missão para Elias, que era ungir 3 pessoas, e ele então, a gente terminou vendo aqui ele jogando a sua capa sobre Eliseu, que será o sucessor de Elias. E aí a gente chegou no capítulo 20, que diz assim: Ben-Hadad ataca Samaria. Por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com o apoio de 32 reis aliados e seus carros de guerra e cavalos. Eles cercaram Samaria e a atacaram. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: Assim diz Ben-Hadad: sua prata e seu ouro são meus.
bem como suas esposas e os melhores de seus filhos. Está bem, ó meu senhor, o rei. Respondeu o rei de Israel: tudo o que tenho é seu. Pouco depois, os mensageiros voltaram e disseram: assim diz Ben-Hadad: já exigi que entregasse sua prata, seu ouro, suas esposas e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e as casas de seus oficiais e tomarem tudo o que considerarem de valor. Então, Acabe convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: vejam, como esse homem quer nossa desgraça. Já concordei em lhe entregar minhas esposas, meus filhos, minha prata e meu ouro. Não ceda a nenhuma outra exigência, aconselharam as autoridades e o povo. Portanto, Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao meu senhor, o rei: eu lhe darei tudo o que pediu da primeira vez, mas não posso aceitar sua última exigência. Os mensageiros voltaram a Ben-Hadad com essa resposta. Então, Ben-Hadad enviou a seguinte mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem severamente, se restar pó suficiente de Samaria para dar um punhado a cada um de meus soldados. O rei de Israel respondeu: o guerreiro que se arma com sua espada para lutar não deve se gloriar como o guerreiro que já venceu. Uau! Interessante essa frase. Verso 12. A resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad e aos outros reis quando bebiam em suas tendas. Preparem-se para atacar, ordenou Ben-Hadad a seus oficiais, e eles se prepararam para atacar a cidade. Verso 13. A vitória de Acabe sobre Hadad. Enquanto isso, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor: está vendo este enorme exército inimigo? Hoje eu o entregarei em suas mãos. Com isso, você saberá que eu sou o Senhor. Meu Deus, gente. Deus, ele é sensacional, né? Acabe, né? Quem é o rei de Israel aqui, gente? Acabe. Quem é Acabe? Acabe era esse rei que casou com a Jezabel, que era uma idólatra de Baal e de Aserá, que construiu um templo para cada um desses deuses, que ergueu um poste, né? E que desagradou ao Senhor, estava cometendo os mesmos pecados lá dos reis antigos, de Jeroboão, fazendo ídolos, adorando ídolos, né? Ele quis matar, né? Queria matar Elias, né? Perseguiu Elias, mandou matar vários profetas, enfim. Mas agora Deus vem e diz para ele: olha, tem um exército inimigo querendo te derrotar, mas eu vou entregar eles na tua mão para você ver que eu sou Deus. E não esses deuses aí que você está adorando, mas eu sou o verdadeiro Deus. Uau, sensacional. Deus, ele não se cansa. Ele não é como a gente. Deus, ele não se cansa. Verso 14. Acabe perguntou: por meio de quem ele fará isso acontecer? O profeta respondeu: assim diz o Senhor: os soldados dos comandantes das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então, Acabe convocou 232 soldados dos comandantes das províncias. Em seguida, reuniu o restante do exército de Israel, cerca de 7.000 homens. Por volta do meio-dia, quando Ben-Hadad e os 32 reis aliados ainda estavam em suas tendas, bebendo até ficarem bêbados, o primeiro contingente, formado pelos soldados dos comandantes das províncias, saiu da cidade. Quando eles se aproximavam, os espiões de Ben-Hadad o avisaram: há alguns soldados vindos de Samaria. Ele ordenou: quer tenham vindo em paz, quer para guerrear, tragam esses soldados com vida. Os soldados dos comandantes das províncias de Acabe e todo o exército haviam saído para lutar. Cada soldado israelita matou seu adversário sírio, e de repente todo o exército sírio fugiu. Os israelitas os perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns dos cavaleiros fugiram a cavalo. O rei de Israel destruiu os outros cavalos e carros de guerra e massacrou os sírios. Depois disso, o profeta disse ao rei Acabe:
Prepare-se para outro ataque. Comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. Verso 23. O segundo ataque de Ben-Hadad. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram. Olha só. Os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso nos venceram. Olha o que eles dizem. Mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Desta vez, porém, substitua os reis por outros comandantes. Reúna outro exército como o que o Senhor perdeu. Dê-nos o mesmo número de cavalos e carros de guerra, e lutaremos contra os israelitas nas planícies. Certamente os derrotaremos. O rei Ben-Hadad fez conforme a aconselharam. Na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel, desta vez em Afec. Israel reuniu seu exército, organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio, que cobria todo o campo, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor: os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Por isso, entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Uau! Sensacional! Sabia que ia ter alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Porque Deus é o Deus dos montes, das planícies, dos vales. Deus é o Deus todo soberano. Verso 29. Os 2 exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias, e no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afec, mas o muro caiu sobre eles e matou mais 27.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade e se escondeu num quarto secreto. Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, ouvimos que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos nos humilhar, usar panos de saco na cintura e cordas na cabeça e nos render ao rei de Israel. Talvez ele deixe o Senhor viver. Então, vestiram panos de saco e cordas e foram ao rei de Israel e suplicaram: seu servo Ben-Hadad diz: peço que me deixe viver. O rei de Israel respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os reis interpretaram isso como um bom sinal e, aproveitando essas palavras, responderam: sim, seu irmão Ben-Hadad. Vão buscá-lo, disse o rei de Israel. E, quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir em sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: devolverei as cidades que meu pai tomou de seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe disse: sob estas condições eu o libertarei. Então, os 2 fizeram um acordo, e Ben-Hadad foi liberto. Verso 35. Um profeta condena Acabe. Enquanto isso, o Senhor instruiu um dos membros de um grupo de profetas a dizer a outro: dê um soco em mim. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta lhe disse: como você não obedeceu à voz do Senhor, um leão o matará assim que você sair daqui. E quando ele partiu, um leão o atacou e o matou. Em seguida, o profeta se dirigiu a outro homem e disse: dê um soco em mim. O homem deu um soco no profeta e o feriu. O profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para se disfarçar e esperou pelo rei junto à estrada. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: eu, seu servo, estava no meio da batalha acirrada quando, de repente, alguém me trouxe um prisioneiro e disse: vigie este homem. Se ele escapar, você morrerá ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Contudo, enquanto eu estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. A culpa é sua, respondeu o rei. Você mesmo pronunciou sua condenação. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. O profeta lhe disse: assim diz o Senhor, uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele, e seu povo em lugar do povo dele.
o rei de Israel foi para casa em Samaria, indignado e aborrecido. Uau, gente! Meu Deus! Vocês conseguiram entender tudo que a gente leu aqui agora? Ai, Acabe não merecia, né? Se fosse ver assim. Acabe como rei não merecia o favor do Senhor. Mas Deus, ele tem um amor, né? Um amor enorme pelo seu povo Israel. E o exército sírio estava querendo atacar e destruir Israel. Mas Deus disse, mandou o profeta ir lá dizer para Acabe, tudo que o profeta fala se cumpre, né? Deus mandou o profeta ir lá dizer para Acabe que ia entregar o exército na mão dele. Uma vez, né, que eles foram atacados nos montes, assim aconteceu, o rei lá fugiu, se salvou e veio para atacar novamente, convicto de que iria agora vencer a batalha, porque achava que o Deus de Israel era só Deus dos montes, e agora eles iam lutar nas planícies. E aí Deus manda o profeta dizer para Acabe novamente, eu vou entregar novamente o povo na mão de vocês, para que você veja que eu sou o Senhor. Mas a direção sempre foi, né? Acabe, Acabe com Acabe. Se não acaba com Acabe, olha quem é que vai sair acabado no final. Era para ter obedecido, né? Não, aliás, Acabe era para acabar com o Haddad, né? Com o outro. Olha quem vai. Acabe não obedeceu a voz do Senhor. Ele se corrompeu na direção que o Senhor deu para ele por uma proposta que esse outro rei falou. E ele, então, poupou a vida do rei. E Deus usou aqui uma encenação, né, dos profetas para, então, mostrar que Acabe havia feito errado. E agora, porque ele não matou aquele rei, ele iria morrer e o seu povo também. Ai, gente. Vamos para o próximo capítulo. 1 Reis 21. A videira de Nabote. Naquela época, um homem chamado Nabote, de Jezreel, possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote, como sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu, o Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus antepassados. Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Ai, isso é muito engraçado, gente. Qual é o problema? Perguntou sua esposa Jezabel. Por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Acabe respondeu, pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse sua videira ou que a trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal, você é o rei de Israel ou não é? Disse Jezabel, levante-se e coma alguma coisa e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Verso 8. Então, ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei e as enviou para Nabote, para as autoridades e outros líderes da cidade onde Nabote morava. Nas cartas ela ordenava, reúnam os habitantes da cidade para jejuar e coloquem Nabote num lugar onde todos possam vê-lo. Mandem sentar-se em frente deles 2 homens de meu caráter que o acusem de amaldiçoar a Deus e o rei. Depois, levem-no para fora e matem-no por apedrejamento. As autoridades e os outros líderes da cidade seguiram as instruções dadas por Jezabel em suas cartas. Convocaram os habitantes da cidade para um jejum e colocaram Nabote num lugar onde todos podiam vê-lo. Então, 2 homens de meu caráter vieram, sentaram-se de frente para ele e o acusaram diante de todo o povo, dizendo, ele amaldiçoou a Deus e o rei. Em seguida, foi arrastado para fora da cidade e morto por apedrejamento. Os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel. Nabote foi apedrejado e está morto. Meu Deus.
Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: Lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender? Agora você pode ficar com ela. Nabote está morto. Acabe desceu de imediato à videira de Nabote para tomar posse dela. Contudo, verso 17, o Senhor disse a Elias de Tisbe: Vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele estará na videira de Nabote para tomar posse dela. Transmita-lhe essa mensagem. Assim diz o Senhor: Não foi suficiente para você matar Nabote? Era preciso que também roubasse a propriedade dele? Por causa do que você fez, os cães lamberão seu sangue no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Quer dizer que você me encontrou, meu inimigo? Disse Acabe a Elias. Sim, respondeu Elias. Vim porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Agora, o Senhor diz: Trarei desgraça sobre você e o exterminarei e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Deixa eu só marcar aqui esse versículo. Verso 22. Acabarei com sua família, como fiz com a família de Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aias, pois você provocou minha ira e levou Israel a pecar. E quanto a Jezabel, o Senhor diz: cães devorarão o corpo de Jezabel no campo, em Jezreel. Os membros da família de Acabe que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Verso 26. Sua prática mais repugnante foi adorar ídolos, como haviam feito os amorreus, povo que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir em cima de panos de saco e a andar cabisbaixo. Então, Elias de Tisbe recebeu outra mensagem do Senhor. Vê como Acabe se humilhou diante de mim? Por isso, não trarei calamidade durante sua vida. Farei cair a calamidade sobre os filhos dele. Destruirei sua dinastia. Uau! Gente, alguns ensinos aqui, né? A cobiça, ela é um poço sem fundo. Desejar as riquezas desta terra é algo que consome a alma das pessoas e faz com que elas passem por cima de outras pessoas, matando, passando por cima da palavra de Deus. A gente viu exatamente isso acontecendo aqui com Acabe. Deus deu para ele Deus entregou o exército inimigo na mão dele para ele exterminar. Mas como o rei veio e fez uma proposta para ele, dizendo que ia devolver as cidades que tinha tomado e ele poderia fazer um comércio. O comércio fala de quê? De dinheiro, de recursos, de lucros, né? Acabe disse: sob essas condições, eu o libertarei. Então fizeram um acordo. Tá aqui no capítulo 20, no verso 34. E Ben-Hadad foi liberto. Então, a gente já viu aqui, né? Acabe passando por cima da palavra de Deus para fazer uma proposta, um acordo, visando lucros. Agora, ele queria essa vinha, com tanta coisa que ele tinha. Com tanta coisa que ele tinha, ele cismou que queria essa vinha. Aí ficou lá todo morocochô. A sua esposa foi lá, né, para dar o jeitinho dela. Foi lá e mandou matar aquele homem. Fez toda uma encenação, não para trazer vida, né, como a gente viu aqui a encenação dos profetas, né, que veio para corrigir. Essa encenação aqui, né, e matou a vida de um inocente. E quando Acabe soube que Nabote havia morrido, ele não lamentou. Ele depressa se levantou e foi lá tomar posse da vinha que ele queria. Obstinação, sabe quando alguém diz assim: eu quero aquilo que aquela pessoa tem.
Eu não quero ter algo como ela tem. Eu não vou lutar para ter algo assim como ela lutou para ter aquilo, né? Não, eu quero exatamente o dela, o que ela tem. Cuidado, porque isso, né, mostra aqui um coração obstinado pelas riquezas dessa terra. E a obstinação pelas riquezas dessa terra é um poço sem fundo, é um saco sem fundo. Nunca as pessoas ficam satisfeitas. E essa insatisfação leva as pessoas a, primeiro, passar por cima da palavra de Deus, depois passar por cima de pessoas. Meu Deus, que forte. Só que, enquanto tudo isso estava acontecendo, Deus estava observando, Deus estava vendo todos os acontecimentos, porque Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele vê e sabe todas as coisas, e ainda que algumas pessoas pensem que estão lucrando e ganhando, o juízo final vem de Deus. E aí Deus envia aqui Elias novamente para trazer então, né, esse juízo, essa mensagem do Senhor. Mas o Senhor, ele também é um Deus misericordioso. Como diz lá em 1 Pedro, que eu sempre falo aqui, o Senhor, ele não demora, mas ele nos dá tempo para que venhamos nos arrepender, porque o desejo dele é que todos sejam salvos. E depois que Elias entrega a mensagem aqui para Acabe mostra um arrependimento. Então ele se veste de pano de saco, ele passa a dormir em cima dos sacos, ele jejua, ele fica cabisbaixo, ou seja, né, aquela tristeza de arrependimento. E por isso, só por isso, Deus não destrói ele, né, não traz essa calamidade enquanto ele estava vivo. Mas a palavra de Deus permanece fiel. Então ele diz que vai destruir a dinastia dele. Vai destruir os filhos. Eu não sei o que é pior, né? Se é ser destruído ou saber que os filhos serão destruídos. Meu Deus, misericórdia. Mas o que nos chama a atenção aqui é isso. Que Deus, ele dá a sentença. Mas todo aquele que confessar, o mundo já está condenado. O mundo já está condenado, mas ele enviou seu filho Jesus não para condenar ainda, né, mais o mundo, mas para salvar, porque o mundo já está condenado. E Jesus, as boas novas, o evangelho veio não para condenar, mas para salvar todo aquele que reconhecer, que confessar, que se arrepender dos seus pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! É sobre isso. Essa é uma mensagem de salvação. O mundo já está condenado, o mundo jaz do maligno. Mas o Senhor enviou Jesus para salvar. Mas aí, cabe a cada um de nós agora reconhecer, confessar e se arrepender e tomar posse dessa dádiva. Ai, Deus, como Tu és maravilhoso. Tu és um Deus maravilhoso. Vamos terminar esse livro? 1 Reis, capítulo 22 agora. 1 Reis, capítulo 22. É sensacional, né, gente? A gente vai lendo a palavra e Deus vai falando ao nosso coração. E tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Último capítulo. Josafá e Acabe. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, o rei de Israel disse a seus oficiais: "Não sabem que a cidade de Ramote de Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria." Então, se voltou para Josafá e perguntou: "Você se juntará a mim na batalha para conquistar Ramote de Gileade?" Josafá respondeu ao rei de Israel: "Claro que sim. Você e eu somos um só. Meus soldados são seus soldados e meus cavalos são seus cavalos." E acrescentou: "Antes, porém, consulte o Senhor." Então, o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou: "Devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não?" Todos eles responderam: "Sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei."
Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também? O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não deve falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, rápido. Verso 10. Micaías profetiza contra Acabe. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaaná, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote de Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar. Aleluia! Quando Micaías chegou, o rei perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Micaías respondeu: sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei disse: quantas vezes preciso exigir que me diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo o Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pasto. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins. Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. Uau! De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Iquená, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem: ponham este homem na prisão e deem-lhe apenas pão e água, até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês, prestem atenção às minhas palavras. Gente, que conversa, que reunião massa essa, hein? Meu Deus. Interessante que esse pedacinho aqui, ó, quando Micaías diz que viu o Senhor sentado no trono e ao seu redor e à sua direita havia um exército, e o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? E aí houve muitas sugestões e um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu enganarei.
Isso aqui está fazendo referência lá ao início do livro de Jó. Vocês lembram lá? Que o Satanás fala lá, né? Que quer tocar na vida do Senhor, do seu servo Jó, né? Isso aqui está apontando para esse mesmo contexto. E Micaías aqui, ele faz uma denúncia, né? Daquilo que os profetas estavam fazendo, mesmo sem saber, estavam sendo enganados. Meu Deus. Vamos seguir aqui para a gente ver o final dessa história. Verso 29. A morte de Acabe. Então, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá meus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos 32 comandantes dos carros de guerra: ataquem somente o rei de Israel. Não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá e seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Então, um soldado sírio disparou uma flecha ao acaso e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Meu Deus! Dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia, e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro de frente para os sírios. O sangue de seu ferimento escorria para o piso do carro, e ao entardecer, ele morreu. Quando o sol se punha, um clamor se espalhou entre seus soldados. Estamos perdidos! Voltem para suas casas. Assim, o rei morreu e seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi lavado junto ao tanque de Samaria, e os cães vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor havia prometido. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que ele fez, incluindo o palácio de marfim e as cidades que construiu, estão escritos nos livros das histórias dos reis de Israel. Acabe morreu e se reuniu a seus antepassados, e seu filho Acasias foi seu sucessor. Meu Deus. Verso 41. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá. No 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá foi um bom rei, que seguiu o exemplo de seu pai Asa e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Josafá manteve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, a extensão de seu poder e suas guerras, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele expulsou da terra os prostitutos cultuais dos santuários idólatras que restaram do tempo de seu pai, Asa. Naquela época, não havia rei em Edom, mas apenas um governador. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir. As embarcações, porém, nunca chegaram a navegar, pois naufragaram no porto de Ezion-Geber. Certa vez, Acasias, filho de Acabe, propôs a Josafá: deixe que meus homens naveguem com os seus. Mas Josafá não aceitou a proposta. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho, Jeorão, foi seu sucessor. O reinado de Acasias em Israel. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 17º ano do reinado de Josafá em Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Contudo, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo de seu pai e sua mãe e o exemplo de Jeroboão,
filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Serviu a Baal e o adorou, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, como seu pai havia feito. Amém. Chegamos ao fim de mais um livro, 1 Reis. 22 capítulos lidos aqui e muitos ensinamentos. E aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. Ele espera, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Mas a sua palavra, ela será cumprida. Então, hoje, você que ouve a voz do Senhor, há um chamado dele para o arrependimento, para a confissão de pecados. Não espere, não negocie, não passe por cima da palavra de Deus e nem de pessoas buscando aquilo que é perecível, buscando aquilo que é passageiro. Não cometa o mesmo pecado de Acabe, de adorar outros ídolos, de passar por cima da palavra de Deus por conta de propostas, passar por cima do propósito por conta de propostas, passar por cima de pessoas por conta da sua vaidade, do seu egoísmo, por conta de inveja, de desejo de ter o que é do outro. Mas se volte de todo o coração para o Senhor, porque Ele é a fonte de todas as coisas. E Ele é o início e o fim de todas elas. O melhor lugar para estarmos é no Senhor. E a melhor recompensa é Ele. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, que sempre vem, que nos ensina, que nos encoraja, que nos corrige. Senhor, coloca o nosso coração no centro da Tua vontade, Senhor. Arranca o nosso coração de pedra, nos dá um coração de carne, disposto, Senhor, a ser moldado por Ti, a Te ouvir, a Te obedecer, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu oro pela minha vida, pela vida de cada pessoa que aqui está, por fortalecimento de fé, por fortalecimento no espírito, por fortalecimento nas emoções, que nós não venhamos ser enganados por espíritos enganadores, mas que nós venhamos estar, Senhor, convictos daquilo que o Senhor nos diz, daquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sabemos que espíritos enganadores podem usar boca de homens, de pessoas de Deus. Mas, Senhor Deus, todo aquele que ouve a Tua voz não é enganado. Não é, Senhor. Então que nós, Pai, venhamos estar conectados à fonte, à videira verdadeira, nos mantendo fiéis, firmes, constantes no Senhor, sem negociar. Em nome de Jesus eu oro pela vida de cada pessoa aqui, de cada família aqui representada. Que o espírito de engano não acesse a mente e o coração das pessoas que estão aqui, em nome de Jesus, mas que cada um aqui venha ser direcionado pela voz do Senhor, pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe imensamente esse seu dia. Hoje é domingo. Vá na igreja mais próxima da sua Bíblia, vá cultuar com os seus irmãos, cultuar o Senhor, vá prestar um culto, não vá assistir culto, tá certo? O culto a gente vai fazer para o Senhor, a gente não vai lá assistir um culto, a gente vai lá cultuar ao Senhor com os irmãos. Faça isso, vai lá, abraça alguém, ora por alguém, dá um sorriso, abençoa alguém, amém? Faça isso, em nome de Jesus. Um beijo, amanhã, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui novamente, dando sequência agora no livro de 2 Reis. Tchau!